Vamos lá. Vou guardar os irmãos irem chegando. Começar a nossa live de estudo nessa tarde, dia 8 de setembro, 4 horas da tarde. Eu tenho um compromisso mais tarde, então eu vou ter que fazer a live um pouco mais cedo hoje. Já fizemos isso de uma outra vez. Não sei quem está chegando aqui, deixa eu ver se aparece aqui para mim os comentários. Não sei quem está chegando. Os irmãos sabem que eu sou meio ruim nesse negócio, né? De falar aqui com o povo. Deixa eu ver quem está chegando. Quem for chegando vai falando um oi aí para que eu possa ver você aqui, ok? Como vocês sabem, paz do Senhor para os irmãos que estiverem aí, nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos do livro de Apocalipse. Começamos bem no meio da pandemia, tem 3 meses já que eu estou dando Apocalipse. Eu terminei de dar os profetas menores e começamos a fazer sobre o livro de Apocalipse. E hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 13 de Apocalipse, as 2 bestas, a que surge do mar e a que surge da terra. Mas eu não posso falar dessas 2 bestas sem fazer menção de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2, que vão falar também sobre essa mesma situação. Mas nós vamos orar. Amém? Nessa tarde, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a Ele para que Ele venha nos instruir, trazer para nós o seu ensinamento, trazer para nós a sua palavra, a revelação da tua palavra nesse tempo, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, louvado e agradecido, Senhor, seja o teu nome. Eu quero, nessa tarde, te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela tua bênção, Senhor, por esse momento que o Senhor nos permite de estarmos aqui para trazer um pouco de ensinamento, para trazer, ó Deus amado, instrução para os teus filhos que nos ouvem, que nos seguem e que depois comentam e perguntam para nós, ó Pai amado, e buscam conhecimento. Que o Senhor possa nos usar como instrumento nessa tarde, mais uma vez, em nome de Jesus. E abençoe a cada irmão e irmã que vai assistir esse estudo, talvez mais tarde, talvez em outro dia, em outro momento, mas que sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, com o ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão aí começando a nos assistir, Pastor Jéder, Wagner Castelar, Neide Vieira, minha ovelha. Se vocês quiserem, vão aí iniciando transmissões para que a gente possa juntos aprender mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia, a gente não vai ler Apocalipse 13 de imediato. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7, profeta Daniel, conhecido também como um profeta de conexão com o Apocalipse, ok? Daniel, capítulo 7. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha 6 asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. A seguir,
apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Estes animais tinham também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu-me o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e devorava. Fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Ponto. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente começar a falar um pouquinho. Não dá para falar de Daniel, não dá para falar, perdão, de Apocalipse sem citar o livro de Daniel. Amém, irmãos? Não dá para fazer isso. A gente tem que fazer essa conexão porque os dois são de suma importância. E os dois, como nós já falamos, eles têm uma conexão entre si. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel, eles estão relacionados, ligados. Daniel, o livro de Daniel, trata de uma saga de reinos do mundo. E a vitória de Cristo através desses reinos, né? E o livro de Apocalipse, ele é um livro da revelação da redenção de Deus para a humanidade através da história, passando pelos reinos, mas sendo instituído o seu governo único e soberano em toda a história, ok? Então, o livro de Daniel, assim como o capítulo 2, que fala do sonho da estátua de Nabucodonosor, assim como o capítulo 7, que é o sonho que Daniel tem, elas vão remeter, elas vão trazer elementos futuros para o livro de Apocalipse. Tá? O livro de Daniel nos mostra a fragilidade dos reinos deste mundo, que surgem, que crescem, que dominam, mas que desaparecem, que vão desaparecer em um momento da história. Entretanto, o reino de Deus, ele é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Ele é eterno. Ele vai por todas as gerações. E é isso que esse texto vai querer mostrar para nós. Vamos lá então. O capítulo 7 de Daniel vai falar desses 4 animais. Vai falar de 3 animais, a princípio, mais conhecidos para nós. Amém? Então, quem são esses 4 animais? O primeiro animal, os 4 animais que sobem do mar. Lá em Apocalipse 13, que nós vamos falar já, daqui a pouquinho, vai falar das 2 bestas, a que sai do mar e a que sai da terra, tá? Então, vamos primeiro entender esses 4 animais aqui. Leão, que é o Império Babilônico, que tem as asas arrancadas. Isso remete ao momento em que ele é arrancado do trono e vai viver com os animais. E depois da mente humana que ele recebe, que relata a volta da sua lucidez e a sua
conversão, o tempo em que ele reconhece a sua conversão. Então, reconhece ao Senhor, né? Reconhece Deus como Senhor e Salvador. Então, esse primeiro animal aqui, irmãos, do sonho do capítulo 7 de Daniel, esse animal é o Império Babilônico, que já está... já havia passado, Daniel agora já está vivendo no Império Medo-Persa, né? Então Daniel, ele tem esse sonho e ele começa a distinguir e ele começa a ter a revelação do que é este sonho, do que Deus está querendo sinalizar para ele. Aí a seguir, versículo 5, tem o segundo animal, que é o urso. O urso é o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa, ele também é descrito lá em Daniel capítulo 2, do 32 ao 39, como sendo o peito de bronze da estátua do rei Nabucodonosor. As 3 costelas que esse urso tem na boca são os 3 reinos conquistados pelo Império Medo-Persa, que é a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. O terceiro animal é o leopardo, símbolo do Império Grego-Romano, né? Que a gente vai falar também agora aqui um pouquinho. Esse terceiro animal, depois disso olhei e olhando, eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo, versículo 6. Tinha nas costas 4 asas de ave, e esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse império grego, que nós estamos reconhecendo aqui na visão de Daniel, do sonho, né? Na visão não, no sonho que Daniel teve, foi o império grego que cresceu muito. Você conhece esse império através da pessoa de Alexandre o Grande. E eu sinalizei algumas coisas aqui que eu quero ler para você. Símbolo do Império Grego é o leopardo. Esse leopardo, alado, com as asas, né, nas costas, fala das conquistas rápidas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Em 10 anos, Alexandre se tornou o maior conquistador do mundo antigo. Alexandre foi educado por Aristóteles e ele difundiu a cultura grega entre os povos vencidos. E assim, a cultura grega se tornou, e o idioma grego se tornou o mais conhecido do mundo antigo e veio a ser a língua do Novo Testamento. Alexandre também fundou Alexandria, a cidade mundialmente conhecida por sua biblioteca e pelo farol das ilhas de Faros. Em 323, Alexandre teve uma morte súbita e, como ele não tinha descendentes, o reino dele foi dividido para os seus 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Esse animal, o leopardo, do versículo 6 do capítulo 7 de Daniel, ele tem 4 asas nas costas que representam, simbolizam essa sua rapidez nas conquistas, e essas 4 cabeças representam, simbolizam os 4 generais pelos quais foram divididos o seu reino, que é Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. A dinastia Seleucida, que foi a mais conhecida, ela deu origem a uma grande perseguição. Antíoco Epifânio, um dos Seleucidas, empreendeu uma das maiores perseguições para o povo judeu. E esse camarada, chamado o Antíoco Epifânio, ele também fez coisas assim terríveis, maldades terríveis com o povo de Deus, com os judeus. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E esse quarto animal, que está aqui no versículo 7, muito provavelmente foi o Império Romano. Depois disso, eu continuava olhando,
nas visões da noite e apareceu o quarto animal. Animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro e devorava tudo. Fazia em pedaços e pisava com seus pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres representam a mesma coisa lá da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2. Os 10 dedos dos pés da estátua. Ok? Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, o pequeno, diante do qual dos 3 chifres foram arrancados. E eis que nestes chifres haviam olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava arrogâncias. Então vamos lá, querido, vamos entender aqui. Esse animal feroz é o Império Romano, que possuía muita força e poder de destruição. Esses 10 chifres são 10 reis, 10 reinos. Do ano 240 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, o Império Romano foi absoluto, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Quase 700 anos desse império, e aonde houveram muitos reis com muita força, com punhos de ferro, que dominaram neste império. No ano de 1476, os bárbaros puseram fim ao Império Romano no Ocidente. E no ano de 1453, os turcos tomaram Constantinopla e, por fim, também exterminaram o Império Romano no Oriente. Então, o Império Romano foi desintegrado, como na visão de Daniel do capítulo 2, quando a estátua de Nabucodonosor do sonho é totalmente esmiuçada com uma pedra que rola, que é cortada sem mão e bate lá nos 10 dedos e toda a estátua é desintegrada. Isso é o capítulo 2. O capítulo 7, ele é uma releitura, ele é um paralelo do capítulo 2, ok? De uma forma mais minuciosa. Eu costumo dizer que é como se pegasse uma lente de aumento e botasse lá no capítulo 2, e aí a gente conseguia enxergar, ver os pormenores dessa visão, da visão, né, do sonho que Deus deu para o Nabucodonosor, lá no capítulo 2, que Daniel tem a interpretação e traz para ele. E aqui no capítulo 7, Daniel é que tem esse sonho, e Daniel recebe essa interpretação. Até esse momento do sonho de Daniel, os acontecimentos estão no âmbito humano, mas aí a gente vai começar a ver que entra a partir do versículo 9, âmbito futuro, porque a partir do versículo 9 do capítulo 7, irmãos, já é Apocalipse. Aí que é o feeling do negócio, né? Vocês estão me assistindo aí, Metodistas de Imbariê, que é a pastora Lindalva, que de vez em quando eu assisto as lives dela, acompanho, gosto muito da palavra que ela traz, né? Me identifico muito contigo, tá, pastora? Você é uma bênção. E Rodrigo Limpe de Jesus, uma ovelhinha linda do meu coração, ó, beijo pra você. A gente precisa entender esses textos, ler Apocalipse, ler Daniel e ter atenção. Porque o que a gente vê hoje em dia, irmãos, é que as pessoas vão passando batido, né? Vão vendo aqui e ali, mas não vão parando para entender, para aprender, para ter realmente ensinamento. É tempo de ensinamento, é tempo de aprendizagem. O Senhor está revelando à sua igreja a sua volta. Jesus está voltando, não é mais tempo de brincar de ser igreja. Nunca foi tempo, mas agora principalmente. Porque Jesus está voltando e a igreja vai passar por um período de tribulação, sim. A igreja vai passar por um período de dificuldade, sim.
como passou no passado e como vai passar agora. E tem muito crente desavisado, achando que é só levantar a mão, eu já aceitei Jesus na minha vida, eu tenho uns pecados aqui, mas tá tudo certo, Deus entende. Não, não é assim não. É tempo de santificação, é tempo de buscar o conhecimento da parte do Senhor. Amém? Então o profeta Daniel, ele também vai falar do tempo do fim. E o versículo 9 diz: continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dia se assentou. Quem é esse ancião? Do que Daniel está falando aqui agora? Daniel agora, ele dá um salto dos reinos do mundo, da estátua lá de Nabucodonosor, dos animais, né? Daqueles animais que ele vê. Ele dá um salto daquela época para os dias futuros até para nós, porque esses dias ainda não são agora. Agora nós estamos vivendo o anúncio do princípio das dores, mas as coisas vão piorar. Eu não posso ser leviana para dizer para você que as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão piorar, mas aqueles que estão em Cristo Jesus são os selados pelo Senhor, estão guardados pelo Senhor. Esses sim vão permanecer fiéis. E aí nós, pastores, pastoras, somos boca de Deus nesse tempo para trazer revelação da palavra do Senhor e para dizer para você, meu irmão, minha irmã, há tempo de segurar nas mãos do Senhor, de permanecer firme nas mãos do Senhor. Amém? Então o livro de Apocalipse, ele vai trazer para nós essas revelações. O versículo 9, continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, seus cabelos da cabeça eram como a lã pura, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do seu trono eram como fogo ardente. Isso tudo aqui, nós já falamos nas lives antigas, que está lá na nossa página, lá no nosso canal do YouTube, sobre o capítulo 4 de Apocalipse, sobre o trono de Deus, sobre quando Deus vem julgar o seu povo, sobre os 144 mil selados, sobre as taças da ira de Deus, sobre o selo, a abertura do selo. Nós já falamos sobre isso, sobre o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo branco, o cavalo preto. Tudo isso nós já falamos, eu não vou repetir aqui. Então, vai lá no nosso canal do YouTube e comece a assistir os estudos de Apocalipse. Estão todos sinalizados para que você saiba do que nós estamos falando. Então, hoje, essa live de hoje é para falar um pouco de Apocalipse capítulo 13. E eu não podia começar Apocalipse capítulo 13 sem ler Daniel capítulo 7, que fala desses animais. Agora vamos lá. Olha aqui. Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. Diademas fala de poder, de autoridade, né? Visibilidade. E sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Os mesmos animais que Daniel viu lá, João está vendo aqui. Os mesmos animais que Daniel estava vendo lá no capítulo 7, o João agora está vendo no capítulo 13 de Apocalipse. A besta era semelhante ao leopardo, tinha os pés como do urso, a boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder. Quem é o dragão, irmãos? O dragão é aquele que nós já vimos lá na live do capítulo 11, da semana retrasada. Semana passada eu não fiz live, né? Na semana retrasada. Tá lá no nosso canal do YouTube. Quem é o dragão? O dragão é o Satanás, é o diabo. A gente já falou que o capítulo 12, ele é uma condensação da redenção da história humana. Tudo isso nós já falamos na nossa live passada, eu não vou repetir aqui. Só para você se situar, você que está vendo aí, parou para ver. Alexandre Araújo, beijo para você, minha linda. Deus te abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Esse capítulo 13 agora, ele está falando que
toda a perseguição, toda a angústia que o diabo quis empreender contra a igreja, contra o povo do Senhor, no capítulo 12, mas ele não conseguiu, ele vai fazer agora no capítulo 13, dando poder, dando autoridade para duas pessoas em evidência que se tornarão, que é o anticristo, a besta que surge do mar, e o falso profeta, a besta que surge da terra. Esse capítulo 13 é especificamente para a gente falar sobre isso. Porém, a gente não vai trazer aqui para vocês, como é que eu vou falar? Não dá para em 40, 50 minutos, né? Já passou aí um pouquinho, não dá para a gente falar muita coisa. Então a gente vai esmiuçar isso um pouquinho amanhã. Amanhã eu vou voltar com a outra live, por esse horário mais ou menos, né? Por volta de 4 horas, para a gente esmiuçar um pouquinho mais, tá bom? Porque hoje não dá para a gente falar muita coisa, tá? A gente já começou falando de Daniel capítulo 7. Então a gente não tem muito tempo para falar muitas coisas, porque senão a live fica muito comprida. E a gente resolveu fazer em partes para ter um melhor entendimento das pessoas. Então vamos lá. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi dada uma boca que proferia mentira, arrogância. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Isso aqui, querido, está falando da presciência de Deus. O Senhor está falando, está alertando para nós aqui, que haverá um tempo em que o anticristo vai se manifestar de uma forma muito intensa. Existem algumas interpretações, que eu também já falei, está em uma das nossas lives, da interpretação preterista, futurista e historicista do Apocalipse. Essas três interpretações, elas vão dar direções diferentes nesse capítulo 13. Por exemplo, se for a interpretação preterista, vai dizer que esse chifre pequeno que surge aqui foi um camarada chamado Antíoco Epifânio, que eu já comecei falando um pouquinho dele aqui antes, né? Esse Antíoco Epifânio, da linhagem dos Seleucidas, um dos governantes, um dos que ficaram com a parte do governo do Império Grego. Quando Alexandre o Grande morreu, ele não deixou sucessores, não deixou filhos, não deixou uma linhagem real, porém, o seu império foi dividido para os 4 comandantes de exército que ele tinha, que foram Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. O Antíoco Epifânio é da linhagem dos Seleucidas, de Seleuco. E segundo a história, esse Antíoco Epifânio, ele fez atrocidades com o povo de Israel. Ele fez atrocidades com os judeus. Ele impediu que os judeus adorassem ao Senhor. Ele impediu que os judeus cultuassem a Deus no santuário. Ele fechou o santuário, ele fechou o templo em Israel, em Jerusalém. Ele maculou esse templo, levando para dentro desse templo, levando uma porca para ser sacrificada no altar, contaminando. Aquilo foi
abusivo para o povo judeu. Você imagina um judeu que não come carne de porco ter dentro do seu santuário, o lugar que para eles era sagrado, né, o santuário em Jerusalém, o tabernáculo, o templo em Jerusalém, e lá dentro ser feito uma adoração, vamos dizer assim, né, com uma porca, né? Então, segundo os historiadores que têm essa visão de que o Apocalipse e essas visões aqui de Daniel são só preteristas, vão determinar que esse capítulo 13 ele já aconteceu, ele não vai acontecer. Lembra? Em uma das nossas lives eu falei sobre isso, que a gente precisa identificar qual é, de repente, o material que você está lendo, de repente uma outra live que você vai assistir sobre Apocalipse, ou algum outro pastor, ele pode pegar uma linha preterista. E aí vai falar, a pastora Estela não falou isso e tal, né? Então, o que eu já orientei aos irmãos que me acompanham, que acompanham as lives? Eu não tenho a última palavra, irmãos, e nunca vou ter, né? Eu estou aprendendo junto com vocês. O que acontece? A gente precisa identificar isso, tá bom? Então, a visão preterista vai dizer que isso já aconteceu. A visão futurista vai dizer que tudo vai acontecer ainda, que nada aconteceu. Mas a visão historicista vai dizer que tem uma visão histórica que acompanha a linha histórica nas eras. E tem coisas que aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Entendeu? Então, eu, Estela, pastora da Igreja Metodista, tenho uma visão muito historicista de coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão, os fatos, tá bom? Então a gente tem trabalhado dentro dessa visão, trazendo para os irmãos essa visão historicista, fatos que aconteceram, fatos que acontecem agora, estão acontecendo simultaneamente e acontecerão no passado, ou acontecerão no futuro, perdão. Então, continuando aqui. Outros vão dizer, como eu já falei, né? Vão dizer que o chifre pequeno é o Antíoco Epifânio. Outros vão dizer que esse chifre pequeno é o anticristo que vai se manifestar. E outros ainda vão dizer que esse chifre pequeno é todo o sistema papal. Não é um papa, não são todos os papas, mas o sistema papal, o papado, a besta que emerge do mar, que possivelmente é todo o sistema papal. Não é os nossos irmãos em Cristo católicos, não são os nossos irmãos que creem no Senhor e tal, não, mas é um sistema que é contrário a tudo aquilo que nós entendemos como palavra de Deus. Tanto é que Lutero, dos protestantes, em 1517, vai bater contra esse sistema de forma muito objetiva, muito clara. Ok? Então a gente não está aqui para apontar ninguém, para falar nada não, mas para ler a Bíblia e para dentro do material que nós temos à nossa volta, né? Principalmente a gente aqui, né? Os que temos a Bíblia de estudo, que podemos buscar um pouco mais de conhecimento para trazer para os irmãos. É isso que a gente está querendo fazer nessa tarde. Amém? Então, versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Nós já falamos aqui que esses 42 meses, possivelmente, eles não são literais. Possivelmente é um período de tempo que o adversário da nossa alma, que o anticristo, terá para afligir a igreja. E isso vai acontecer, irmãos. Já é algo assim muito claro, né, que a igreja ela vai passar sim por um período de tribulação. Nós já estamos passando por um período de perseguição. Há lugares
Há cristãos no mundo que já estão sofrendo perseguição. É só você assistir, é só você procurar informações sobre a igreja perseguida. Nós já estamos vendo em alguns países, mesmo com a liberdade do cristianismo, algumas igrejas sendo perseguidas, tendo que mandar fechar as portas, tendo que mandar fechar, não ter os cultos. A pandemia veio aí e revelou muito isso para a gente. Muita coisa poderia funcionar, menos a igreja não poderia funcionar. E entre outras questões que a gente não vai entrar nesse quesito aqui, mas a gente vê claramente que existe sim uma perseguição, talvez de forma velada, mas tem acontecido sim essa perseguição. Amém? E aí o texto do versículo 8, capítulo 13 de Apocalipse. E ela será adorada a besta. Essa besta, esse animal que tem essas características do leopardo, do urso e do leão, que tem essas características que Daniel já tinha visto no capítulo 7. Essas características aqui vão mostrar para João, que está tendo essa visão, algo terrível, né? Um animal que não dá para ele dimensionar. Porém, este animal não é um animal físico. Este animal representa um homem ou um sistema que vai trazer perseguição, sim, para o povo do Senhor. Porque o que ele está falando aqui no versículo 8? Ó, e ele será adorado por todos os que habitam na terra, aquele que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O que isso significa? É que aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão cair aqui no engano da adoração para essa besta. Porque o que Satanás sempre quis foi a adoração. Continua dizendo, e se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, versículo 10 está falando para nós, igreja. Fique atenta, porque se alguém tiver que ir para cativeiro, irá. Se alguém tiver que ser morto à espada, será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vamos ter que passar por situações difíceis, sim. E aqui vai ser mostrada a nossa perseverança e a nossa fidelidade. O capítulo 13 de Apocalipse está falando sobre isso. A besta que emerge da terra. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Ou seja, tem uma imagem, parece que é um cordeiro, mas tem chifre. Cordeiro não tem chifre, correto? Parece, mas a sua boca fala como dragão, ou seja, profere mentiras. Então esse é o falso profeta. É a falsa religião, é o falso ensinamento. Já estão aí pensando em fazer uma única religião, unificar as religiões, fazer com que haja um ecumenismo, para que tudo possa parecer para que nenhum ofenda a religião do outro. Ora, irmãos, vamos falar aqui, a gente não está aqui para ofender a religião de ninguém, e não podemos ofender, nós temos que sim ter o respeito por toda e qualquer religião. Agora, por que não tem respeito pela nossa religião, pelo nosso cristianismo, pelo nosso evangelho? Por que não tem respeito pela palavra que nós prezamos e pregamos? Por que não tem respeito por ela? Por que nós temos que respeitar a todos? Porque eles pegam a Bíblia e queimam nas praças públicas. Mas por que não pegam os catecismos de outras religiões e vão queimar também? Por que só nós não temos direito a termos essa liberdade e a sermos respeitados? É isso que nós temos que observar. Nós não vamos contra ninguém. Nós não queremos apontar defeito de ninguém, porque nós crentes também temos um monte de defeito. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas aqui é muito claro. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta,
na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar. Isso aqui já vai acontecer já lá nos dias do fim. Esse capítulo 12, aliás, o capítulo 13, o capítulo 12, que fala da mulher e do dragão, né? Já falei para vocês, isso é no princípio do fim, na época da grande tribulação. Como nós falamos na live passada, eu creio também que haverá uma única volta de Jesus, não uma volta em dois estágios. É uma volta aonde todo olho verá. Uma volta aonde toda língua vai confessar. E uma volta aonde aqueles que não aceitaram perdeu a chance. Automaticamente a sua volta segue-se o juízo. Automaticamente. Por isso que nós temos que perseverar e sermos fiéis, porque esse tempo chegará. Versículo 15. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Vai acontecer. Mas o Senhor, na sua palavra, diz que esse tempo seria abreviado para que nós pudéssemos suportar. Então, esse tempo de perseguição, ele vai ser abreviado. Nós temos que nos preparar. É tempo de preparação. O livro de Apocalipse, irmãos, eu já falei isso, eu quero repetir, porque ele me trouxe uma alegria muito grande. O livro de Apocalipse revela não o martírio da igreja, mas ele revela o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo. A glória do Senhor. Eu e você, meu irmão, minha irmã, que vamos perseverar até o fim com o Senhor, vamos experimentar da glória de Deus e vamos ver a grandeza do Senhor agindo nas nossas vidas. Amém? Vamos reinar com Cristo e vamos estar com Ele. A história toda ela vem trazendo para nós que Jesus Cristo está voltando. Estamos vivendo aí esses dias. Ainda não é o princípio das dores. Ainda não é. Vai vir ainda. Depois vai vir a grande tribulação. E vai vir a volta de Jesus. E Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Então, tudo que você tem visto, tudo que você tem participado, não tenha dúvida de uma coisa. O teu Senhor tem passado com você. E Ele vai guardar você até o final, para a glória do seu nome. Não tenha medo. Amém? Amanhã, 4 horas da tarde, a gente volta para esmiuçar um pouco mais o capítulo 13, porque hoje não deu. Infelizmente, não dá tempo. Tem muita coisa para a gente ver. Tá bom? Deus te abençoe. Simone Silvério, minha cunhada, um beijão. Maria José, um beijo grande. Loura poderosa, Deus te abençoe. Aos irmãos que assistiram e estiveram conosco aí, que você continue participando, que você continue fazendo desse tempo um tempo de qualidade para o Senhor. Em nome de Jesus. Lembrando que o livro de Daniel também relata não somente coisas da época do cativeiro babilônico, mas também coisas do final dos tempos. Assim como Mateus capítulo 24 e sucessivamente também vai trazer esses dias para nós. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém?